Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, quinta-feira, dia 16, a primeira rodada do Paulistão. Paulistão é curto, hein? São 12 rodadas apenas. A gente tem um turno único. Os grupos de uma mesma chave não se enfrentam, eles enfrentam só as outras 3 chaves. E aí, terminando essas 12 rodadas, os 2 primeiros colocados de cada grupo se classificam para as quartas de final, em jogo único na casa do time que tiver a melhor campanha, e os 2 últimos colocados são rebaixados para a Série A2. Tiro curtíssimo, e aí tivemos 7 jogos, lembrando que São Paulo e Inter de Limeira que jogariam no Morumbi, esse jogo ficou para o dia 10 de fevereiro, porque o São Paulo está nos Estados Unidos excursionando, participando de torneios amistosos lá. Bom, o que a gente pode falar nessa primeira rodada, pelo menos aparentemente, é que nós não vamos ter nenhuma surpresa em relação a um time Mirassol, Novo Horizontino, Portuguesa. Não acredito que teremos nenhuma surpresa de campeão. De repente, que nem já teve Palmeiras e Água Santa na final, né? A gente teve, o ano passado foi Palmeiras e Santos, e já foi São Paulo e Palmeiras. Então, mas assim, um time que nem o Água Santa eu não estou acreditando. Pelo menos o que eu vi. Por quê? Porque o Santos não jogou com força máxima e ganhou do Mirassol. Mesmo o Brasão jogando muito, verdade seja dita. Mas ganhou do Mirassol sem força máxima. O Corinthians sem força máxima ganhou do Bragantino. Do Red Bull Bragantino em Bragança. O Palmeiras sem força máxima ganhou da Portuguesa. Então, aparentemente, São Paulo não estreou, mas acho que esses 3 e mais o São Paulo vão brigar pelo título. É uma pena. Eu acredito que sou defensor dos estaduais. Eu acredito que tem que repensar. Você podia juntar os 16 da 1, 16 da 2, 16 da 3, sei lá. Começar um campeonato em outubro, novembro. E aí você coloca só os grandes e os times que tem talvez a Série B também, lá para as oitavas de final, sei lá, terceira fase, quarta fase, para você fazer um campeonato mais interessante, porque está sendo curto, é rentável, é importante você ver para audiência, tudo isso eu concordo. Mas está ficando desinteressante, sempre os mesmos estão ganhando. O Palmeiras é tricampeão e pode ser tetra, né? Só o paulistano foi tetra, que já nem existe mais. Mas enfim, vamos lá. Bom, antes da gente debater e analisar essa primeira rodada, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho, cada novo vídeo você vai sendo avisado. Ontem eu já terminou a Série A2, a primeira rodada, eu já fiz lá os 8 jogos, classificação, artilharia, tudo lá para vocês, certo? Então, faça sua inscrição, ative o sininho, dê o seu like, sua opinião, sua pergunta. Vamos trocar ideia que a gente faz sempre no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Bom, o campeonato começou quarta-feira. O primeiro jogo foi Novo Horizontino e Ponte Preta, e aí sim para mim é uma surpresa. Não a Ponte Preta venceu o Novo Horizontino por 1-0 em Novo Horizonte. Nada disso. É porque é o seguinte, o jogo estava equilibrado, mas com o Novo Horizontino criando mais. Aí o volante Dudu foi expulso aos 33 minutos do primeiro tempo. 33 do primeiro tempo. A Ponte ficou com 1 a menos. E o Novo Horizontino tentando, mas a Ponte segurando a onda. Aí o time do Alberto Valentim, novo time. O time caiu da Série B para a Série C, praticamente tem poucos jogadores. Veio para o segundo tempo. Conseguiu marcar bem, mesmo na pressão no Novo Horizontino. O Maguinho, lateral direito, que era do Atlético Goianiense, foi contratado para essa temporada, acertou um chute espetacular. Ouso dizer que foi a primeira e única oportunidade no segundo tempo. Fez um golaço, a Ponte se fechou, se acertou e a ansiedade do Novo Horizontino que bateu e nada. 1.418 pagantes em Novo Horizonte e a Ponte Preta conseguiu uma vitória importantíssima diante de um time que pode ser um pleiteante aí a brigar para a vaga para a segunda fase. Mas enfim, o certo é que a Ponte Preta fez 1-0, a Ponte Preta larga com 3 pontos no grupo D, e o Novo Horizontino, o grupo D é o do Palmeiras, e o Novo Horizontino sem nenhum ponto no grupo do São Paulo, que não estreou, certo? Esse jogo foi quarta às 18h30. Aí também às 18h30 tivemos os 2 times que subiram da 2 para 3. Velo, campeão, com o Noroeste vice-campeão. Esse jogo aconteceu em Rio Claro. O Velo continua com o Guilherme, treinador, mas reformulou o elenco e seu time titular praticamente não tem mais nada do ano passado.
Ao contrário do Noroeste, que tinha até o mesmo treinador, que era o Moisés Egert, mas ele recebeu uma proposta tentadora do 15 Piracicaba, saiu. O Noroeste foi atrás do Paulo Comelli, que é um treinador que tem uma história vitoriosa no Noroeste. E, pois bem, o Noroeste não tomou conhecimento do Velo. É verdade que o Velo criou boas oportunidades e tal, mas, enfim, o Noroeste matou o jogo no primeiro tempo. Pedro Felipe, remanescente do ano passado, cobrando o pênalti, fez 1-0. Carlão, artilheiro da Série A2 ano passado, foi para a Ferroviária, subiu com a Ferroviária também, subiu com o Noroeste, subiu com a Ferroviária e voltou para o Noroeste para disputar o Paulistão. Carlão, artilheiro, 2-0, 44. Segundo tempo, o Velo bateu, a inteligência, valorizando posse de bola e tal, suportando pressão, jogando no contra-ataque. O Noroeste conseguiu uma vitória espetacular diante do Velo por 2-0, com 3.717 pagantes lá no estádio do Velo, né? O Angelão, o Benedito Angelão, né? Bom, o Noroeste sai na frente do grupo do São Paulo, 3 pontos, e o Velo no grupo do Palmeiras, grupo D, nenhum ponto. Então, interessantíssimo, hein? A vitória fora de casa do Noroeste. Aí eu trabalhei nesse jogo pelo grupo Tati. O Guarani, surpreendentemente, assim como a Ponte, caiu, né? O Guarani também tem o Maurício Souza, que foi campeão de aspirante no Bragantino, tendo sua primeira oportunidade no futebol. Não que não seja profissional, né? O aspirante do Bragantino era profissional. Mas no Paulistão, num time que está jogando um campeonato de primeira divisão, primeira oportunidade. E olha, o Botafogo reformulou o seu elenco, manteve o Zanardi, o seu treinador, o Guarani com o Maurício Souza. O Guarani começou logo com 6 minutos num cruzamento da esquerda, um gol ridículo. O lateral esquerdo, Jean Vitor, tocou de cabeça para trás, a bola explodiu no peito do zagueiro do Botafogo, o Edson, e fez 1-0. Botafogo criou pouco, finalizou pouco. Guarani, nos 15 primeiros minutos, teve 3 boas oportunidades, poderia ampliar. Veio o segundo tempo, o jogo já foi mais equilibrado, mas aí o erro de saída de bola do Edson, o Giva recuperou, foi lá, fez 2-0. A partir daí o Guarani de inteligência valorizou a bola e o Botafogo foi nada. Fiquei preocupado com o desempenho do Botafogo, fraquíssimo. E o Guarani, que assim como a Ponte caiu, assim como a Ponte também, o seu rival, estreou com vitória, maravilhosa vitória dentro de casa. Faz 3 pontos o Guarani, né, que é no grupo B, o grupo do Santos, fez 3 pontos. E o Botafogo, que é no grupo A do Corinthians, começou perdendo fora de casa. E aí, finalizando os jogos de quarta-feira, o Palmeiras pegou a Portuguesa e não teve trabalho. Mesmo com time misto, mesclado e tal, venceu por 2-0. A Portuguesa teve alguns bons momentos, verdade seja dita, mas o Maurício, aos 11 do primeiro tempo, fez um belo gol e o Maurício fez 2-0 no segundo tempo. Estevão jogou demais. O Palmeiras vai sentir falta, hein? O cara, meio do ano, vai embora pro Chelsea. E aí o Palmeiras tem que começar a ver aí o mercado, porque esse cara vai fazer uma falta. Esse cara é seleção. Esse cara joga muito. Bom, 2-0, absolutamente normal. Palmeiras corre atrás do tetra, verdadeiro tetra, porque o Palmeiras é verdadeiro tri. 1, 2, 3 seguidos. A gente tem costume de falar seleção, penta, e não é seguida, né? Mas enfim, cada um com a sua nomenclatura. Palmeiras fez 2-0. A Portuguesa, gente, a Portuguesa é SAF. Ela está se organizando, contratando jogadores bons, regulares, mais ou menos, mas jogadores com poder de revenda, que um primeiro momento é isso. A Portuguesa tem que fazer um time, e está fazendo um time para não cair. O grande objetivo desse time, que vai pegar ajeitadinho, é chegar na Série D e subir. É isso que para mim eu entendo assim, porque primeiro você tem que pagar dívida, vai reformar o Canindé e tal. Não pense que vai vir seleção, não veio seleção, não é assim que trabalha a SAF. Bom, inclusive a Portuguesa essa semana, logo depois de perder do Palmeiras, anunciou o atacante Rildo, que jogou pelo Juventude, jogou pelo Goiás, foi contratado, mais um reforço da Portuguesa, mais um cara promissor que de repente você lá na frente pode ganhar um dinheiro vendendo também. 2-0 para o Palmeiras. Palmeiras começa bem, larga bem no grupo D, 3 pontos, junto com Ponte Preta, que venceu também. E a Portuguesa, que é do grupo do Santos, ela sai atrás com nenhum ponto. Aí vamos para os jogos de ontem, né? Ontem o primeiro jogo deles foi Água Santa e São Bernardo, às 18h30, um duelo do ABCD, né? São Bernardo tinha 12 minutos de jogo, estava ganhando por 2-0. Fabrício Daniel estreando fez 1-0,
Guilherme Queiroz reestreando fez 2-0. Aí o Willen, que também voltou para o Água Santa, aos 21, fez 2-1. Jogo bom no primeiro tempo, repleto de chance. Segundo tempo foi mais travado. Inteligentemente, o São Bernardo travou mais o jogo, marcou melhor e tal. E o São Bernardo conseguiu uma vitória fortíssima fora de casa, diante de um forte Água Santa que estava estreando o Marcelo Cabo. O Catalá continua lá no São Bernardo. E olha que curioso, o São Bernardo venceu. Então no grupo D, Palmeiras venceu, São Bernardo venceu, a Ponte venceu, só o Velo que perdeu. Já começa um grupo equilibrado, né? É interessante isso aí. O Água Santa perdeu, está no grupo de São Paulo, com o Novo Horizontino perdeu também, o Noroeste venceu e o São Paulo não estreou. Então essa é a situação. Aí ontem, também às 19h30, às 18h30, foi Água Santa 1, São Bernardo 2. O Bragantino, que quase caiu, a gente tem que lembrar que ele quase caiu, não fez grandes reforços para o Paulista, acreditando que o treinador, né, o Fernando Seabra, que escapou o time do rebaixamento, vai conseguir contornar. Alguns jogadores que vieram ainda não estrearam. Fez 1-0 com o Luca Evangelista de cabeça logo com 8 minutos, mas depois o Corinthians não teve trabalho para virar o jogo com Thales Magno, num erro do sistema defensivo do Bragantino, e depois o Pedro Raul. Pedro Raul conseguiu fazer gol de cabeça também, sozinho, subiu e tal. Corinthians virou sem tanta dificuldade e fez 2-1, até com certa facilidade, em cima do Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino e Portuguesa perderam no grupo B, Guarani e Santos venceram. O Corinthians, no seu grupo, começou com 3, a Inter, que ia jogar com São Paulo, não estreou, e Mirassol e Botafogo perderam. Então, para o Corinthians também ficou tranquilo, né? E aí nós finalizamos a rodada de ontem com o Santos. O Santos, é verdade que o Brasil fez grandes defesas, né? Mas, assim, o Mirassol perdeu por 2-1 para o Santos. Jogo equilibrado, jogo aquela coisa bem disputado. O Mirassol é bom time, subiu para o Paulistão. Eu acho até que ele fez algumas contratações desnecessárias, jogadores experientes, mas enfim, mostrou diante do Santos que consegue jogar de igual para igual. O grande objetivo não é ser campeão paulista para o Mirassol. Eu acho que o Mirassol é sensacional se ele não cair no Brasileirão e conseguir uma vaga numa Sul-Americana. Seria o ápice, acho que, da sua história, né? Mas assim, é óbvio que ele vai chegar no Brasileirão como candidato a rebaixamento. Mas se você vai pegando aí uma experiência no Paulistão, aquela coisa toda, quem sabe você vai encaixando, veremos. O Guilherme, assim como o Maurício fez os 2 gols do Palmeiras, na vitória do Palmeiras 2-0 Português, o Guilherme fez os 2 gols, fez no primeiro tempo, e depois, quando estava martelando o Mirassol e o Brasão, cobrando falta, surpreendeu o Muralha e fez 2-0 o Guilherme já aos 40 do segundo tempo. Aí o Yuri Castilho já nos acréscimos, segundo tempo, pênalti, teve um pênalti pro Mirassol, o Yuri Castilho bateu aos 50 do segundo tempo, bateu e também acabou o jogo, 2-1 pro time do Santos. Então, o Santos, do seu grupo, foi para 3 pontos, o Santos é do grupo B, Santos 3, Guarani 3, Red Bull e Portuguesa que perderam 0. O Mirassol, que é do grupo do Corinthians, assim como o Botafogo e Ribeirão Preto, 0 pontos. A Inter de Limeira não estreou, o Corinthians 3. Então vamos lá, só para a gente finalizar os grupos. Corinthians, 3 pontos, líder do grupo A. A Inter, segunda colocada, mas não estreou, com 0. Mirassol, 1 jogo, 0. Botafogo, 1 jogo, 0. Grupo B, Guarani e Santos, as 2 primeiras colocações, 3 pontos. Red Bull Bragantino e Portuguesa, 0. Grupo C, Noroeste 3, São Paulo não estreou. Água Santa e Novo Horizontino, 1 jogo cada, perderam 1-0. E aí, sim, o equilíbrio no grupo do Palmeiras. Palmeiras 3, São Bernardo 3, Ponte Preta 3 e só o Velo perdeu. Certo? Na briga pela artilharia, Guilherme do Santos e Maurício do Palmeiras saem na frente, cada um com 2 gols. E, para a gente finalizar o nosso vídeo, vamos falar então da segunda rodada, né? Nós temos a segunda rodada, que já vai começar nesse sábado. Estou gravando o vídeo sexta-feira, dia 17. Amanhã já temos 3 jogos. Amanhã, sábado, 18 de janeiro, dia 16 horas, Inter de Limeira estreando na competição diante do Guarani. A Inter, que o seu primeiro jogo contra o São Paulo foi para fevereiro, vai estrear em casa diante de um Guarani que ganhou em casa. Belo jogo em Limeira. 18h30 em Bauru. O Noroeste, que venceu bem o Velo fora de casa, recebe o Palmeiras. Olha que jogão. 2 times que venceram,
18h30, esse é um jogo imperdível, um jogo legal para você acompanhar. Dois times que venceram. Ah, o Palmeiras não vai estar com força máxima, tal, toda coisa, a gente sabe disso. Noroeste com sua força máxima, mas é um grande jogo de duas equipes que venceram. E às 20h30, a Portuguesa vai fazer seu primeiro e único jogo no Canindé no ano. O Canindé vai fechar para reforma, vai ficar uma coisa espetacular, mas vai demorar. Então a Portuguesa vai jogar às 8h30 da noite amanhã contra o Novo Horizontino, duas equipes que perderam. Portuguesa para o Palmeiras, Novo Horizontino para a Ponte Preta, vão jogar e aí o Canindé fecha e a Portuguesa vai passar a jogar no Pacaembu, campo sintético, hein? Horroroso Pacaembu, que pena, que pena. Bom, esses são os 3 jogos de sábado. No domingo, às 16 horas, Mirassol, que estreou perdendo, contra o Água Santa, que estreou perdendo. Jogo em Mirassol, domingo, dia 19, 16 horas. 16 horas também o São Bernardo, que estreou vencendo, contra o Red Bull Bragantino, que estreou perdendo. Jogo em São Bernardo do Campo. Os 2 jogos às 16 horas. O jogo da TV, 18h30, da Record, Corinthians e Velo Clube. Corinthians começou vencendo bem, não deve jogar com a sua força máxima mais uma vez, mas não tem problema nenhum. E o Velo que estreou perdendo, apesar do Guilherme falar que o time tá bom e tal, mas o Velo começou perdendo e vai enfrentar um Corinthians em Itaquera. 20h30 do domingo, Ponte Preta e Santos. Olha que jogão. 2 times que venceram. A Ponte venceu com 1 a menos o Novo Horizontino fora, diante da sua torcida contra o Santos, que estreou em casa vencendo. Jogão também de 2 times que venceram. E na segunda-feira a gente encerra essa rodada com o São Paulo estreando em Ribeirão Preto contra o Botafogo. Botafogo, que foi horroroso contra o Guarani em Campinas, recebe o primeiro jogo em seu campo, né, no Santa Cruz, Arena Nicknet, às 20 horas, contra o São Paulo que está mandando 10 jogadores lá dos Estados Unidos. Então veja o time de São Paulo. O Rafael, que é titular, vem. Aí o Ferrarese, zagueiro que é reserva, vai jogar na lateral direita. O Arboleda, que é titular, só 2 titulares, vai jogar junto com o Sabino na zaga. E aí na lateral esquerda vai jogar o lateral direito Moreira. Aí o Santos, o volante, junto com o Bobadilha. E o Rodriguinho no meio. Aí no ataque o Henrique, que é da base, mas agora está no profissional, não está nem jogando a copinha. E o William Gomes a mesma coisa. A tendência é que o 11º jogador seja algum dos jogadores da copinha. E aí você completa, e aí o São Paulo, que joga sábado amanhã na Copinha, contra o Cruzeiro, nas quartas de final, se classificar, o São Paulo vai emprestar alguns jogadores para fazer o banco de reservas contra o Botafogo. Se não se classificar, aí fica todo mundo à disposição. Mas, de qualquer maneira, o São Paulo vai todo remendado para enfrentar um Botafogo que foi decepcionante. Esse jogo eu vou trabalhar no Grupo Tati, a gente encerra a primeira fase, segunda-feira, às 20 horas, em Ribeirão Preto. E depois, na terça-feira, eu venho com o primeiro boletim da segunda rodada, o segundo boletim nosso, na verdade, da segunda rodada do Paulistão. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!